Abre comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo número 1. Coloca na tela os midianitas. Assim diz o texto: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, do mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de... O texto continua. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos. Fala comigo, 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. O texto continua. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. O texto continua. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos mais. Tem uma pentecostal aqui do lado direito. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Nessa noite eu vou ser rápido, prático e profético. Você vai procurar 3 pessoas e vai liberar uma palavra profética sobre elas. Você vai olhar para essas pessoas e vai dizer: quem tem uma palavra tem tudo o que precisa. Se você quiser sair do lado direito e ir até o lado esquerdo, fica à vontade. Você vai procurar 3 pessoas e vai dizer: quem tem uma palavra tem tudo o que precisa. Quem tem uma palavra, Lagoinha, Canoas, tem tudo o que precisa. Eu vou repetir: quem tem uma palavra tem tudo o que precisa, Lagoinha. A história hoje é extremamente inspiradora e ao mesmo tempo intrigante, porque invalida toda a razoabilidade humana, todo raciocínio lógico humano, toda compreensão humana, a começar por quem está inserido nessa história. Fala comigo, Pedro. Quem é Pedro, pastor? Eu respondo: Pedro é muitos de nós. Pedro era um homem inconstante, impulsivo, explosivo, sanguíneo, hemorrágico. Pedro foi aquele que disse para Jesus: ainda que todos te neguem, ainda que todos te deixem, eu jamais te deixarei. Passado alguns dias, lá está Pedro negando Jesus 3 vezes. É o mesmo que em um determinado momento Jesus vem para lavar os seus pés e ele não permite, e em um outro momento ele diz: por que não lava todo o corpo? Pedro é esse pêndulo que varia ou que navega entre os 2 extremos. Você conhece algum Pedro? Não olha para o lado, para não constranger. Pedro é gente da gente. Pedro é aquele que em um determinado momento
Ele desce do barco e começa a caminhar sobre as águas, mas nos primeiros ventos, na primeira tempestade, lá está afundando. É como alguém que vem para um culto como esse e é tomado pelo Espírito de Deus, sai daqui incendiado, sai daqui em chamas, mas quando chega segunda-feira, diante dos primeiros ventos, diante das primeiras tempestades, começa a afundar e lá se foi a fé. Pedro é um dos 12 discípulos que foi escolhido por Cristo para segui-lo. Irmão, eu tenho para mim, olha bem, eu tenho para mim que muitos dos discípulos que foram escolhidos por Jesus não passariam no psicotécnico. Eu tenho para mim que muitos dos discípulos que foram escolhidos por Jesus, eles não seriam selecionados, eles não seriam escolhidos, eles não seriam chamados, eles não seriam recrutados para assumir um grande cargo em uma grande empresa. Eu tenho para mim que os discípulos que foram escolhidos por Jesus não seriam recrutados por pastores e líderes para um projeto chamado salvação. Acontece que Deus gosta de chamar os improváveis. E essa palavra continua valendo até os dias de hoje, porque Deus ainda continua chamando os improváveis. Essa palavra continua valendo até os dias de hoje, porque Deus ainda continua escolhendo as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes, aquelas que não são para confundir as que são. Deus ainda chama homens e mulheres improváveis. Olha para esse irmão que está do teu lado e diz assim para ele: muito prazer. Estende a mão, estende a mão. Fala assim para ele: muito prazer. Você está do lado de um improvável. Tem algum improvável nessa noite, nesse lugar? Vem comigo para o texto. Jesus já conhecia Pedro. O seu irmão André já o havia apresentado. Se você for no capítulo 4, na página anterior a que nós acabamos de ler, você vai observar no capítulo 4, olha para mim, que Jesus ele cura a sogra de Pedro. Inclusive, alguns teólogos dizem que esse foi o motivo pelo qual Pedro negou Jesus 3 vezes. Não faz o menor sentido. No capítulo 4, Jesus ele cura a sogra de Pedro. No capítulo 5, Jesus está chegando na praia. E quando Jesus chega na praia, a praia se torna um templo. Quando Jesus chega no barco, o barco deixa de ser barco e passa a ser um púlpito. Quando Jesus chega no mar, o mar deixa de conter apenas águas e passam a ser caixas amplificadoras para que a mensagem possa ecoar. Pastor, o que isso significa? Significa que quando Jesus chega, lugares são ressignificados. O que era um lugar de morte passa a ser um lugar de vida. Cativeiros passam a ser lugares e ambientes de libertação. Desertos se tornam jardins. Eu profetizo que Jesus está chegando na tua casa. Eu profetizo que Jesus está chegando na tua casa. Jesus está chegando na tua casa e Ele vai fazer tudo novo, Lagoinha. Porque onde Ele chega, lugares são ressignificados. O texto diz que tem uma multidão que o aperta, que tem uma multidão que o comprime, porque quer ouvir a palavra. Ele vê 2 barcos, e não por acaso ele escolhe o barco de
Pedro. Irmão, percebe que antes de Jesus usar o que Pedro tem, ou melhor, usar Pedro, Jesus usa o que Pedro tem. Eu vou repetir porque tem gente que não está entendendo. Percebe que antes de Jesus usar a Pedro, Jesus usa aquilo que Pedro tem. Por quê, pastor? Porque Jesus não é incoerente. Tem pessoas que vêm num culto como esse. Eu posso pregar, Lagoinha? Tem pessoas que vêm num culto como esse, levanta as mãos para o alto e diz: Deus me usa, mas não serve para dar carona para um irmão. Deus me usa, e Deus lá do alto está dizendo: antes de te usar, me deixa usar primeiro aquilo que você tem. Porque como é que eu vou te usar se você não me deixa usar aquilo que eu te dei? O texto diz que não por coincidência Jesus entrou no barco de Pedro. Olha para mim. De um lado, Pedro está lavando as redes vazias, e do outro lado Jesus está entrando no barco eu vou repetir para que você possa entender. De um lado Pedro está lavando as redes vazias, e do outro lado Jesus está entrando no barco presta atenção, tem momentos na tua vida que você precisa tirar a atenção das redes que estão vazias e começar a celebrar um barco que está ocupado. Pode as redes estarem vazias, pode não ter dinheiro na conta, a saúde não está lá, essas coisas, os amigos te deixaram, ei, teve uma noite fracassada, mas se Jesus está no teu barco, fica tranquilo, porque tudo o que você precisa é de uma palavra. Pedro passou a noite inteira pescando e não pescou. As redes estão vazias. Significa que aquilo que Pedro quer, ele não tem. Do outro lado, Jesus está entrando no barco Pedro não tem o que quer, mas tem o que precisa. Eu vou repetir para você que está lá no fundão entender. Pedro não tem o que ele quer, mas certamente ele tem o que ele precisa. Pedro não tem o barco cheio de peixes, mas dentro do seu barco está aquele que é dono de todos os peixes e dono de todos os oceanos. Porque quem tem a palavra tem. Quem tem a palavra tem. Quem tem a palavra tem tudo. Quem tem o abençoador tem a bênção. Quem tem o Salvador tem salvação. Quem tem o Messias tem milagre. Quem tem o doador tem os dons. Quem tem a presença tem os presentes, Lagoinha. Sabe qual é o problema? É que muitas pessoas, e isso não acontece nessa igreja, aleluia, glória a Deus, muitas pessoas estão querendo Pedro no seu barco, para que o barco fique cheio de peixe. Sabe qual é o problema? É que discípulos acabam se tornando clientes. Olha para mim no nome de Jesus. Você não vem para a igreja para avaliar culto. Você vem para a igreja para cultuar. A igreja não é um aplicativo que você dá uma nota.
A igreja não é um supermercado que tem a prateleira da bênção, a prateleira do milagre, a prateleira da cura, a prateleira da salvação. A igreja é a noiva de Cristo. E você não vem na igreja para extrair tudo que a noiva tem. Você vem para a igreja para ser sacrifício vivo. Jesus não vem resgatar uma noiva gourmet. Jesus vem resgatar uma noiva incendiada. Jesus vem resgatar uma noiva sedenta. Jesus vem resgatar uma noiva faminta. Jesus vem resgatar uma noiva que deseja a sua presença. Você ainda está comigo? A pergunta hoje é muito simples: quem é você quando as redes estão vazias? Emprestar o barco para Jesus quando ele está cheio de peixes é fácil. Se entregar e querer servir quando a semana foi abençoada é fácil. Dar algo quando aquilo que se tem é muito é fácil. Quem é você quando as redes estão vazias? Quem é você quando as respostas não chegam? Quando as promessas não batem na porta? Quando os milagres eles não se anunciam? Quem é você quando as redes estão vazias? Porque dizimar e ofertar quando tem dinheiro na conta é fácil. Colocar a camisa do servindo por novas histórias e vir servir quando a semana foi uma bênção é fácil. Eu quero ver você servir e entregar quando a semana não foi tão boa assim. Quem é você quando as redes estão vazias? Sabe o que é que Jesus está falando hoje, nessa noite, para muita gente? As tuas redes podem até estar vazias, mas o teu barco está ocupado. Eu vou falar do outro lado. As tuas redes podem até estar vazias, mas o teu barco fofo está ocupado. As tuas redes podem até estar vazias, mas o teu barco está ocupado. Não tem dinheiro na conta, mas tem a presença daquele que é dono do ouro e da prata. Os amigos foram embora, mas ganhou uma família. Não tem recebido presentes na terra, mas não para de receber a presença do céu. Porque quem tem uma palavra tem tudo o que precisa. Olha para mim. Para Pedro, um barco. Para Jesus, um púlpito. Eu vou repetir. Para Pedro, um barco. Para Jesus, um púlpito. Para Pedro, o barco representava o seu instrumento de trabalho. Para Jesus, o barco de Pedro representava uma ferramenta para um ministério. Deus me pede para te dizer nessa noite: eu quero a tua influência. Deus me pede para te dizer nessa noite: eu quero o teu network. Deus me pede para te dizer nessa noite: eu quero o teu diploma. Deus me pede para te dizer nessa noite: eu quero o teu conhecimento. Deus me pede para te dizer nessa noite: eu quero as mesas que eu te coloquei. Porque eu não te coloquei nesse lugar só para ganhar dinheiro, só para sustentar a casa. Eu te coloquei nesse lugar para que você pregue uma mensagem que é maior do que você. Fala para a pessoa que está do teu lado: prepare-se. Jesus vai transformar o teu instrumento de trabalho em ferramenta de ministério. Deus me pede para te dizer: me dá o teu barco, me entrega o teu barco que eu mudo a tua vida.
Deus me pede para te dizer: ei, a partir dessa noite eu vou transformar o teu instrumento de trabalho em uma ferramenta de ministério. Deus me pede para te dizer: me entrega o teu barco, que eu vou mudar a vida de muita gente. Abaço, te cantaria abaço. Deus está dizendo: eu quero a tua profissão. Ai, pastor, se eu soubesse eu não tinha vindo nesse culto. Já que veio, irmão, vamos junto. Deus me pede para te dizer: eu quero a tua profissão. Porque eu não te dei apenas uma profissão. Por meio da tua profissão você vai cumprir com a tua missão. A tua profissão vai se tornar a tua missão. Sabe o que é que Deus está me dizendo agora para dizer para algumas pessoas? Ei, até ontem você era médico. A partir de hoje você é missionário disfarçado de médico. Até ontem você era vendedor. A partir de hoje você é missionário disfarçado de vendedor. Até ontem você era um professor. A partir de hoje você é um missionário disfarçado de professor. Ei, olha para mim no nome de Jesus. Até ontem você era um empresário. A partir de hoje você é um missionário disfarçado de empresário. Deus me pede para te dizer: eu quero o teu barco, 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 eu quero o teu barco. Eu estou pregando para gente que já entendeu que a profissão era só um pretexto para que por meio dela muitas pessoas fossem alcançadas. Eu estou pregando para gente que já entendeu que Deus vai transformar o instrumento de trabalho em ferramenta de ministério. Eu estou pregando para gente que já entendeu que Deus está dizendo: no lugar em que eu te coloquei lá para que você pregue, para que você propague uma mensagem que é maior do que você. Flua, 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 flua. Flua, Espírito, flua. Flua. Só você pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Flua, Espírito. Você ainda está aí? Olha para mim. Se você estiver disposto a emprestar o teu barco para Jesus, prepare-se, porque por meio dele muitas pessoas vão ser curadas. Por meio dele muitas pessoas vão ser libertas. Por meio dele muitas pessoas vão ser salvas. Por meio dele muitas pessoas vão ser restauradas. Me perdoa ser repetitivo nessa noite, mas Deus continua me dizendo: fala para eles que a partir dessa noite chegou a noite de entregar o barco. Me entrega o teu barco, me entrega o teu barco. Consagra o teu barco a mim. Apresenta o teu barco a mim. Pastor, por que Jesus entra no barco de Pedro? Porque aquilo que para Pedro era só para ganhar dinheiro, para Jesus vai ser para mudar a história de muita gente. Para Pedro o barco era para ganhar dinheiro. Para Jesus o barco vai ser para mudar a história de muita gente. Você ainda está comigo? Pastor, então eu tenho que deixar o meu emprego? Não. Você então ainda não entendeu. Porque não é sobre aquilo que você possui, é sobre o teu coração. Ei, olha para mim, Lagoinha. Deus não queria Isaac. Sabe quem Deus queria? O coração de Abraão. Porque nunca foi sobre os tesouros da terra, sempre foi sobre os tesouros do céu. Da mesma maneira como Deus também não quer o barco de Pedro, como da mesma maneira também que Deus não quer o teu emprego. Sabe o que Deus quer na verdade? Da mesma forma como Ele queria o coração de Abraão, Ele queria o coração de Pedro. Sabe o que é que Ele me pede para te dizer? Da mesma maneira como Ele queria o coração desses homens, Ele quer o teu coração. Fala para esse irmão que está do teu lado: Deus não quer só o teu barco. Fala para ele: Deus não quer só o teu barco. Fala para ele:
Deus quer o controle da tua vida. Fala para Ele, entrega o barco. Entrega o barco, porque se você entregar o barco, Deus muda a tua história. Jesus usa o que Pedro tem no seu pior momento. Eu vou repetir. Jesus usa o que Pedro tem no seu pior dia. Presta atenção no que eu vou te falar. Cuidado para não perder uma vida de vitória por causa de uma noite fracassada. Uma noite fracassada na pesca não te faz um pescador fracassado. Deus me pede para te dizer: tente outra vez. Lance as redes de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes forem necessários, Lagoinha. Eu preciso terminar. Eu vou dar oportunidade para vocês fazerem melhor. Eu preciso terminar. Não desfoca. Jesus chega para Pedro enquanto ele estava lavando as redes vazias, pensando em uma noite de fracasso, pensando em tudo aquilo que ele tinha vivido. Jesus chega para Pedro no seu pior momento e diz: Pedro, vá para onde as águas são mais profundas e lance as redes novamente. Eu vou repetir: Pedro, vá para onde as águas são mais profundas e lance as redes novamente. O que Jesus quer ensinar a Pedro é: Pedro, no raso não tem mais nada para você. Eu vou repetir: no raso não tem mais nada para você. Sabe o que é que Deus está pedindo para mim dizer para a igreja? Chega de caminhar com as águas nos artelhos. Chegou a hora de mergulhar em águas mais profundas. Ei, fala para esse irmão que está do teu lado: vai para as águas mais profundas. Vai para onde as águas são mais profundas. Vai para onde as águas são mais profundas. Vai para onde as águas são mais profundas. Repete comigo: a minha próxima estação está me esperando em águas mais profundas. Vai para onde as águas são mais profundas, porque aonde as águas são mais profundas, você vai ouvir o som da sua voz. Vai para onde as águas são mais profundas, porque só lá você vai ter experiências com Ele. Vai para onde as águas são mais profundas, porque só lá você vai se encontrar com Ele, Lagoinha. No raso você não fica mais. Eu vou até o fim, sem voz eu vou até o fim. Jesus diz: Pedro, vá para onde as águas são mais profundas e lance as redes. E lance as redes. Irmão, presta atenção. Pedro já tinha tentado pescar durante toda a noite. Pedro já tinha tentado pescar durante toda a madrugada e não tinha pescado nada. Jesus chega, um carpinteiro, repito, um carpinteiro chega e diz: Pedro, vá para onde as águas. Afinal de contas, ele tinha uma empresa de pesca. Agora ele está ouvindo de um carpinteiro: vá para onde as águas são mais profundas e lance as redes novamente. Acontece que Jesus, pegou. Eu nem falei, ela já pegou.
Acontece que Jesus fala para Pedro lançar as redes durante o dia. E todo pescador que se preza sabe que o melhor horário para pegar peixes é de noite. Sabe o que Jesus quer ensinar para Pedro? Pedro, eu vou te mostrar a não depender daquilo que é provável. Pedro, eu vou te mostrar a não depender daquilo que é lógico, daquilo que é óbvio. Deus me pede para te dizer nessa noite, no nome de Jesus, que Ele vai contrariar a lógica na tua vida, que Ele vai contrariar o óbvio na tua vida. Deus me pede para te dizer que vai acontecer algo extraordinário em um tempo improvável. Porque quem tem uma palavra tem tudo. Porque quem tem uma palavra tem tudo. Olha a resposta. Olha a resposta de Pedro para Jesus: mestre, nós já trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Trabalho aqui no grego significa sacrifício, exaustão. Sabe o que é que Pedro está dizendo para Jesus? Pedro está dizendo o seguinte: Jesus, eu não deixei de pegar peixes por falta de tentativa, por falta de esforço, por falta de trabalho. Não foi por isso que eu deixei de pegar peixe, mas sobre a tua palavra eu vou entrar mais uma vez em águas agora profundas e vou lançar as redes novamente. Porque quem tem uma palavra tem. Quem tem uma palavra tem. Quem tem uma palavra tem. Porque quem tem uma palavra tem tudo. Lagoinha, eu preciso terminar, mas eu estou com vontade de virar vigília. Vai virar vigília. Deixa eu perguntar para você uma coisa. O oceano mudou? Os peixes mudaram? As redes mudou? O barco mudou? Sim ou não? Só mudou tudo. Porque antes Pedro estava tentando pegar os peixes na força do braço. Agora Pedro tem uma. E porque Pedro agora tem uma palavra, não é mais Pedro que tem que dar um jeitinho dos peixes entrarem nas suas redes. Agora que Pedro tem uma palavra, é os peixes bateristas que tem que dar um jeito de entrar nas redes de Pedro. Porque quem tem uma palavra tem tudo. Eu estou pregando nessa noite para gente que saiu de casa dizendo: eu não tenho mais nada. Pastor, eu não tenho mais nada. Se você tem uma palavra, se Jesus está no teu barco, você tem tudo o que precisa. Fala para esse irmão que está do teu lado: quem tem uma palavra tem tudo. Não, fala para ele: quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra tem tudo. Lembre-se das promessas que já foram liberadas sobre você. Lembre-se que o teu Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele fala, ele faz. Ele promete e ele cumpre. Lembre-se que o teu Deus é fiel e justo. Lembre-se que o teu Deus, ele, diferentemente de uma mãe que amamenta o seu filho e pode até se esquecer dele, ele jamais se esquecerá de você. Lembre-se que o teu Deus é fiel e justo para cumprir. Jesus está te visitando no lugar do teu fracasso. Eu vou repetir para algumas pessoas entenderem. Jesus está te visitando no lugar do teu fracasso, e Ele vai transformar o teu fracasso em matéria-prima de milagre.
Ele vai transformar o teu fracasso em matéria-prima de milagre. Deus me pede para te dizer: ei, você teve uma noite de escassez, mas vem uma manhã de abundância. Ei, Deus me pede para te dizer: você passou a madrugada toda chorando, mas alegria, mais alegria, mais alegria vem pela manhã. Aleluia! Irmão, eu consigo entender Pedro. Depois de uma noite de tentativa e erro, olha para mim, eu já vou terminar. Depois de uma noite de tentativa e erro, a última coisa que Pedro quer ouvir de alguém é: tente outra vez. Até porque tentativas frustradas geram traumas. Acontece que se Pedro não tivesse entrado novamente no mar e lançado as redes, ele não teria vivido a experiência que viveu. Ele não teria mergulhado tão fundo em Deus como ele mergulhou. Alguém precisa ouvir isso. Não é porque deu errado lá atrás que vai dar errado de novo. Eu vou repetir: não é porque deu errado lá atrás que vai dar errado de novo. Deus me pede para te dizer: lance as redes novamente. Tente mais uma vez. Deus me pede para dizer para pessoas aqui nessa noite: ei, abre CNPJ de novo. Deus me pede para dizer para pessoas nessa noite aqui: você não vai desistir da tua família, você não vai desistir da tua casa, você não vai desistir dos teus filhos, você não vai desistir dos sonhos que Deus colocou no teu coração. Deus me pede para dizer: lance as redes novamente e tente outra vez. Me ajuda, Lagoinha. Pedro diz: porque és tu que está mandando, eu vou lançar as redes novamente. Eu vou lançar as redes. Olha para mim, eu já estou terminando. Não precisa fazer já vou terminar. O milagre não acontece na vida de Pedro porque Jesus liberou uma palavra. Não, pastor, não. O milagre aconteceu na vida de Pedro porque Pedro foi obediente à palavra que recebeu. Por meio da tua palavra eu vou entrar no mar e vou lançar as redes novamente. Porque não basta ter uma palavra, é necessário ser obediente à palavra que recebeu. Tem pessoas, tem gente, e não é nessa igreja. Nessa igreja não acontece essas coisas. Tem gente que olha para o céu e pergunta: Deus, quando é que os peixes vão entrar na minha rede? E Deus está dizendo: filho, fofo, você ainda não entendeu que tem que se levantar e lançar as redes? Eu posso falar? Eu não ia falar, mas eu vou. Por conta e risco de vocês, tem gente que está dizendo assim, tem gente que está dando desculpa para servir. Mas Jesus não deu desculpa nenhuma para morrer por você na cruz do Calvário. Tem gente que está olhando para os céus e dizendo: Deus, quando é que vai vir o teu tempo? E Deus lá do alto está dizendo: ei, só se for o teu, porque o meu já foi, e a minha palavra já foi liberada. Lance as redes novamente, entre no mar mais uma vez, tente de novo, Lagoinha. Escuta, foi Deus que derrubou o gigante, mas foi Davi que lançou a pedra. Foi Deus que abriu o mar, mas foi Moisés que colocou o cajado nas águas. Foi Deus que derrubou as muralhas de Jericó, mas foi Josué junto com todo o povo que bradaram.
Foi Deus que deu vitória para Gideão e os 300 homens, mas foram eles que foram para a linha de batalha. Foi Deus que mandou o fogo para consumir o sacrifício, mas foi Elias que preparou o altar. Foi Jesus que fez Pedro andar sobre as águas, mas foi Pedro que desceu do barco. Foi Jesus que multiplicou os pães e peixes, mas foi um menino que entregou tudo aquilo que tinha. Foi Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, mas foi a mulher do fluxo de sangue que passou no meio da multidão e tocou na orla das suas vestes. Foi Jesus que curou o cego de Jericó, mas foi o cego de Jericó que gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nessa noite, Deus está te entregando nas tuas mãos. Olha para mim, fé para lançar as redes de novo. Nessa noite, Deus está te entregando fé para se levantar e fazer aquilo que só você pode fazer. Deus está te entregando fé para vencer o desânimo e o cansaço. Deus está te entregando fé para vencer toda a frustração. Fé para colocar em prática a palavra. Fé para obedecer mesmo sem entender. Deus está te dizendo: levante-se e volte para o mar. Levante-se e volte para o mar e lance as redes novamente, Lagoinha. Volte para o mar. Lance as redes de novo. E de novo. E de novo. E quantas vezes forem necessárias. Deus está nessa noite levantando os Pedros cansados. Deus está nessa noite levantando os Pedros abatidos. Deus está nessa noite levantando os Pedros frustrados. Deus está nessa noite levantando os Pedros que pararam no meio do caminho. Deus está nessa noite levantando os Pedros que estão pensando em desistir. Deixa eu te dizer algo no nome do Senhor Jesus. Deus me pede para te dizer: Tira de uma vez por todas do teu vocabulário nunca mais. Deus está riscando da tua vida o nunca mais. Nunca mais eu tenho fé, nunca mais eu me entrego, nunca mais eu sirvo, nunca mais eu mergulho. Deus está riscando nunca mais da tua vida e está inserindo o tente de novo, e de novo, e de novo. Se coloca de pé para parecer que vai terminar. Existe algo acontecendo nessa noite. Olha como termina essa história. Lucas capítulo 5. Olha como termina a história. Lucas capítulo 5. Olha como termina a história. Olha como termina a história. Olha o que o texto vai dizer. No versículo 6. Quando o fizeram. Quando? Coloca na tela, filho. Quando? Deixa pra rápido. Quando o fizeram. Às vezes a gente está perguntando para Deus: Deus, quando é que você vai fazer? E Ele está nos devolvendo a pergunta: e você, quando vai cumprir com a tua parte? Olha para mim. Cuidado para que a ausência de milagres não resultado ou justificativa da falta de ação. Posso continuar? O texto vai dizer que pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se Lagoinha Canoas. Levanta as mãos. Levanta as mãos. Eu profetizo uma estação de redes cheias na tua vida. Eu profetizo uma estação de celeiros fartos na tua vida. Afinal de contas, você está no ano da provisão.
Versículo 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Olha para mim. Essa semana você vai ligar para alguém, mas não vai ser para contar fofoca ou falar de problema. Essa semana você vai ligar para alguém para pedir ajuda, porque você não vai dar conta daquilo que Deus vai derramar sobre a tua vida. Sabe o que é que Jesus quer nos ensinar com essa história? Que não tem sentido nenhum meu barco está cheio de peixes se o barco do meu irmão está vazio. Sabe o que Jesus quer nos ensinar com essa história? Que quando eu entendo que aquilo que Ele faz em mim, Ele também quer fazer através de mim, eu entendo que não se trata só de ser um homem abençoado, mas de ser também Lagoinha Canoas um abençoado. O que Deus vai fazer na tua vida vai transbordar. O que Deus vai fazer na tua vida vai transbordar. O que Deus vai fazer na tua vida vai transbordar. Ei, 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 o teu barco não vai comportar aquilo que Deus vai fazer. Vai ter que chamar mais gente, vai ter que trazer mais gente, porque o que Deus vai fazer na tua vida vai além de você. O melhor vem agora. O melhor vem agora. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Diante do milagre, quando Pedro tem a clareza de quem Jesus é, a primeira manifestação e expressão de Pedro foi: afaste-se de mim, porque eu sou um homem. Porque eu sou um homem. Agora eu te pergunto, Pedro Jesus se afastou de Pedro ou se aproximou de Pedro? Da mesma forma como também ele se aproximou dos leprosos e da mulher que foi pega em adultério. Olha para mim, no nome de Jesus. Pedro dizia: se afaste. Jesus se aproximava. Pedro dizia: eu não sou carecedor, eu não sou merecedor, se afaste. E Jesus se aproximava. É por isso, olha para mim, que não faz sentido nenhum, por ter cometido um pecado, se afastar da igreja. Porque é a mesma coisa de alguém que está enfermo e não quer ir no hospital. Não faz sentido nenhum. Você ainda está comigo? Jesus não está à procura dos perfeitos. Jesus está à procura daqueles que reconhecem as suas imperfeições. Está preparado para o que vem agora? Está preparado para o que vem agora? Pedro diz: afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Olha o que Jesus vai falar no versículo 9 e no versículo 10. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador. Pescador. Pedro diz: eu sou pecador. Jesus olha para Pedro e diz: a partir de hoje é pescador. 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 Escuta. Quando Jesus entra no barco de alguém, a menor coisa que pode acontecer, olha para mim, é a prosperidade material. Eu vou repetir. Quando Jesus entra no barco de alguém, a menor coisa que pode acontecer é a prosperidade material. Sabe por quê?
Porque quando Jesus entra no barco de alguém, o que ele quer fazer é transformar a identidade. Quando Jesus entra no teu barco, não é sobre peixe no teu barco, é sobre a tua identidade sendo restaurada, é sobre a tua vida sendo restaurada, é sobre quem você é sendo apresentado. A menor coisa que pode acontecer na tua vida é prosperidade material quando Jesus chega, porque na verdade Ele quer transformar a tua identidade. Sabe quem é esse Pedro? Esse Pedro que nós acabamos de ler é o mesmo homem que depois de Pentecostes vai pregar e 3.000 homens vão se converter. É o mesmo homem que a palavra vai dizer que a sua sombra passava e curava. Porque quem tem uma palavra, me ajuda a pregar que eu não tenho mais voz. Quem tem uma palavra tem tudo o que, porque quem tem uma palavra tem tudo o que precisa. Versículo 11 para terminar. Promete, pastor? Prometo. Versículo 11. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo sabe o que é que Pedro está dizendo? Olha para mim. O que é que adianta eu ter as redes cheias se o meu coração vai permanecer vazio? O que adianta eu ter aquilo que eu quero, mas não ter aquilo que eu preciso? Eu vou repetir: o que adianta eu ter aquilo que eu quero, dinheiro na conta, carro do ano, casa de mais de milhões de dólares, mas eu não tenho a presença, mas eu não tenho Ele junto comigo nas minhas noites, eu não tenho Ele junto comigo nos meus momentos difíceis. O que adianta? Para terminar, encenação, olha para cá. Pedro está com as redes cheias de, olha para mim para entender. Pedro está com as redes cheias de peixes aqui, e Jesus está indo embora lá, porque Jesus disse: larga tudo e me segue. Pedro está com as redes cheias de peixe aqui, e Jesus está indo lá. Pedro está com aquilo que ele queria nas mãos, mas Jesus está indo embora. Pedro está com tudo aquilo que ele planejou, com aquilo que ele projetou aqui, mas Jesus está dizendo: eu estou indo cumprir com a minha missão. Pedro está com as redes cheias e vê Jesus indo embora e diz: o que é que adianta eu ter as redes cheias se eu não tenho a presença dEle? Sabe de uma coisa? Entre ficar com as redes cheias e ficar com Ele, eu quero Ele, eu amo Ele, eu vou seguir Ele, eu quero estar com Ele.